Pessoal, bem-vindos aí a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre sistema de governo, parlamentarismo e presidencialismo, ok? Então, são as duas modalidades mais comuns, né, de governo democrático. Nós vamos falar sobre elas hoje. Começaremos por parlamentarismo. Nós vamos falar aqui brevemente sobre a origem, né, dos regimes parlamentaristas e depois falar sobre as características principais desse tipo de regime, né, de governo. A origem do parlamentarismo, em geral, ela pode ser vista a partir de duas lógicas. A primeira é voltada para você começar a entender o que é o parlamento, a origem, né, da estrutura parlamentar, já a partir da antiguidade clássica. Então, se vocês se lembram das suas aulas de ciência política, se vocês se lembram das suas aulas de história, vocês sabem que os governos da antiguidade já possuíam modalidades de parlamento. Por exemplo, Roma possuía o Senado, certo? Então, você tinha um chefe de governo, um executor de políticas governamentais. Por exemplo, durante a República Romana, você tinha 2 cônsules, que eram chefes de governo, e o parlamento, no caso o Senado, era quem detinha a soberania. Efetivamente, aquele parlamento era a força política principal. Os cônsules só podiam governar se eles fossem nomeados, indicados pelo Senado, e o poder deles era derivado, né, dessa Assembleia. Portanto, obviamente, aqui nós temos uma modalidade de governo com parlamento. Só que aquilo que nós chamamos de governo parlamentar ou parlamentarismo é uma coisa muito diferente e só se aplica às modalidades contemporâneas de governo parlamentar. Apesar de, do ponto de vista prático, a origem da ideia de um governo onde o poder estaria baseado no parlamento já tem existido na antiguidade. Tudo isso porque a forma como esse governo se legitima, né, e as estruturas de governo são bastante diferentes. Mas, do ponto de vista prático, nós poderíamos dizer que a República Romana seria uma república parlamentarista. Nós não chamaríamos de uma república parlamentarista porque, por exemplo, ela não era democrática, não havia uma democracia propriamente dita romana, pelo menos não nos termos como nós compreendemos hoje, certo? Havia um parlamento, o parlamento era a sede do poder soberano da República Romana, porém as instituições eram bastante diferentes, a forma de legitimação era muito distinta. Você tinha ali um governo completamente oligárquico, onde a ideia de democracia universal, onde a ideia de liberdade geral para todos, né, nada disso estava presente lá. A grande diferença entre o parlamentarismo moderno e uma república baseada num governo parlamentar, como era a romana, é o fato de que o parlamentarismo romano não tinha relação com a democracia. Ele não existia para fazer prevalecer um governo democrático. E a origem do governo parlamentar atual, ela tem relação com a democracia. Portanto, a grande diferença entre uma coisa e outra não era nem a forma de exercício do poder, e sim os limites do poder do Estado, para quem esse Estado exercia poder. Portanto, a República Romana era uma república oligárquica e o Senado romano governava para si, né, com base nos seus interesses e no grupo dos patrícios. O interesse da República Romana era, portanto, o interesse dos patrícios e ponto. E no caso dos parlamentos modernos, eles têm relação com a ideia de liberdade ampla e geral, eles têm relação com a ideia de liberdade democrática, liberdade para todos, liberdade no sentido contemporâneo. Ok? Ficou claro isso? É por isso que, em geral, os autores contemporâneos, quando vão traçar a origem dos governos parlamentares modernos, eles vão buscar essa origem no parlamento britânico, né? Esse tópico B aí na tela de vocês. O parlamento britânico, ele deu origem ao regime parlamentar moderno justamente porque ele também deu origem à ideia de sistema representativo que limita o poder do Estado dentro de uma modalidade democrática. Isso aconteceu ao longo de um período de tempo bastante extenso. Então, o parlamento britânico entrou em choque, né, com o monarca desde muito cedo. O poder
parlamentar, na verdade, era muito parecido com o poder senatorial. Então, os nobres eram membros do parlamento, exclusivamente o interesse deles estava representado naquela Câmara. O poder desse grupo, né, da nobreza no parlamento sempre foi muito grande. Então, primeiro, eles tinham um poder bastante significativo, mas esse poder não era democrático, num contexto em que o poder monárquico era descentralizado durante o período medieval. Então, havia um parlamento, o poder desse parlamento era grande, pela simples razão de que o Estado era descentralizado, o monarca não tinha o poder absoluto ainda, mas aquilo não era um governo democrático, porque o parlamento representava exclusivamente os seus interesses, ou seja, os interesses da nobreza britânica. Progressivamente, o governo central, a monarquia britânica, começa a se centralizar, os monarcas começam a querer governar na modalidade de poder absoluto, ou seja, eles querem implementar uma monarquia absolutista. Esse processo de centralização começa bastante cedo, e o parlamento britânico acaba entrando em choque. Então, já no século XIII, nós temos lá a Magna Carta, imposta à monarquia britânica como forma de limitar cobrança de impostos, entre outras coisas. Ou seja, ainda não era uma proposta democrática, mas ela servia para limitar o exercício do poder real diante do parlamento. Progressivamente, né, ao longo dos séculos, e esse é um processo secular, portanto, o parlamento vai ganhando cada vez mais força, tanto pelo surgimento, né, de uma nova modalidade de pensamento, pelo desejo de liberdade por parte da população e do próprio parlamento britânico, mas também, em grande medida, pela própria incompetência da administração monárquica. Então, quando nós chegamos na Idade Moderna e Contemporânea, a sociedade vai se tornando cada vez mais sofisticada. Lembrem-se, por exemplo, do contexto da Revolução Industrial. Nós já falamos sobre isso em outras aulas. Essa sofisticação, a mudança dos processos produtivos, a mudança da mentalidade das pessoas, isso passava a exigir cada vez mais um governo que desse conta dessa nova realidade. Portanto, nós precisávamos, né, as monarquias modernas precisavam de um governo que fosse racional, que fosse capaz, que fosse competente, que desse, né, conta das demandas das guerras modernas, da economia moderna. Era preciso garantir, né, um fluxo constante de, não apenas de mercadorias, mas de commodities, uma infinidade de coisas. Portanto, você precisava aqui de um governo que fosse capaz disso. E a monarquia hereditária, com o poder exercido de forma absoluta, tinha pouca capacidade de prover isso para as pessoas. Tudo isso porque era perfeitamente possível que o monarca completamente incapaz chegasse ao poder. Era bastante comum, por exemplo, que crianças herdassem o trono. E como é que fica a questão do exercício do governo propriamente dito? Como é que fica o comando da guerra? Como é que fica o comando da economia quando a economia começa a se tornar cada vez mais sofisticada? Portanto, acaba sendo bastante natural essa progressão de poder, né, sendo assumido cada vez mais pelo parlamento. A história britânica mostrou no período mais recente, quando a monarquia acaba se tornando democrática, seja entre os séculos XVIII e XIX, que muitos dos monarcas às vezes acabavam tendo um pouco interesse na própria condução da coisa pública. A incompetência era tão grande que muitas vezes nem querer governar eles queriam só viver a vida do luxo, queriam viver tudo aquilo que a corte real poderia oferecer, mas eles tinham pouco interesse no governo propriamente dito. Significava que, em geral, eles acabavam delegando o poder para um chefe de ministros, né? E, progressivamente, esse poder, né, o poder real, começou a acabar se institucionalizando dessa forma. Portanto, por conta de uma lógica que foi delegativa, o monarca delegou o poder para o seu chefe de ministros, ele começa a governar em nome do rei. Isso acaba se tornando o modo natural de exercício de poder. Mal comparando, se vocês se lembram aí de Game of Thrones, por exemplo, seria como se o chefe de ministros fosse lá a mão do rei.
certo? O ministro, mais importante que os outros, vai ser chamado de a mão do rei, ou seja, o representante do rei no conselho de ministros, e é ele que vai, do ponto de vista prático, exercer poder. Essa é a origem da figura do primeiro-ministro. Obviamente, quando nós falamos da monarquia britânica, né, o contexto era moderadamente diferente, mas o exemplo vale. Você tem aqui um chefe de ministros que governa, o que fala em nome do rei perante o Conselho de Ministros, e, no fundo, ele efetivamente acabava governando. A origem da figura do primeiro-ministro acaba sendo essa. Progressivamente, isso acaba sendo institucionalizado e o rei passa a perder a possibilidade de ele governar sozinho diretamente, e a figura do primeiro-ministro vai ser imposta pelo parlamento. Então, haverá sempre o primeiro-ministro, não mais, nem sequer nomeado pelo monarca, ele será nomeado pelo parlamento, e daí em diante você vai ter a origem do governo democrático moderno. Institucionalização das estruturas democráticas, o monarca perde tanto poder a ponto de ele virar apenas uma figura simbólica, e chegaremos aqui a uma situação em que o parlamento efetivamente governa. E, curiosamente, esse parlamento deixa de ser exclusivamente um parlamento composto pela nobreza britânica. Então, nós teremos lá o sistema bicameral, a Câmara dos Lordes, né, a Câmara da Nobreza e a Câmara dos Comuns, que existe até hoje, né, esse sistema bicameral, mas a Câmara dos Lordes acabou virando meio que uma excrescência, meio que uma reminiscência histórica. A Câmara dos Lordes ocupa um papel mais ou menos parecido com o Senado no Brasil, mas eles vêm perdendo cada vez mais relevância. A tendência é que no futuro acabe provavelmente sendo extinta a Câmara dos Lordes e aí permaneça apenas a Câmara dos Comuns. Quando os comuns são trazidos para dentro do parlamento, esse parlamento deixa de expressar exclusivamente a vontade de uma classe ou de um grupo, portanto, da nobreza britânica. Ele passa a ser expressão, a partir de então, do povo britânico como um todo, do povo britânico em geral. Significa que essa progressão, né, de assunção do poder governamental por parte do parlamento tornou-se não apenas, né, um trazer do poder das mãos do rei para o parlamento, mas também para as mãos do povo. Ficou claro isso? Então, nós temos aqui a criação de um governo parlamentar democrático que expressa a vontade popular, que é a diferença fundamental entre o parlamento atual e, por exemplo, o Senado romano, né? O parlamento brasileiro, o parlamento britânico, o Senado romano, eles são diferentes por conta disso. O Senado romano expressava exclusivamente a vontade dos patrícios. O parlamento brasileiro, o parlamento britânico, eles expressam a vontade do povo brasileiro e a vontade do povo britânico. Correto? Vamos, então, às características fundamentais do governo parlamentarista. Em primeiro lugar, no regime parlamentarista, o chefe de governo não é o chefe de Estado. O que é o chefe do governo? É a figura política que representa e exerce efetivamente o poder governamental, que é quem aplica leis e executa o orçamento. Certo? Então, quem é o chefe de governo no regime parlamentarista? Em geral, o primeiro-ministro. O primeiro-ministro é o chefe de governo, é ele que chefia o governo, é ele que executa o parlamento, e é ele, portanto, o responsável pela execução de políticas públicas. E quem seria o chefe de Estado no regime parlamentarista? No caso da monarquia britânica, o chefe de Estado é a rainha da Inglaterra. Certo? Então, o monarca é o chefe de Estado, o primeiro-ministro é o chefe de governo. Quem governa? O primeiro-ministro. Mas quem chefia o Estado, quem é a cabeça do Estado? A rainha da Inglaterra, ou o monarca que estiver ocupando o trono. O monarca não tem poder governamental, embora ele efetivamente represente o Estado. E numa república parlamentar? Então, nós temos aqui uma situação em que a população vota no presidente, certo? E também elege um parlamento. O parlamento é quem nomeia o primeiro-ministro, com base na relação de forças, portanto, o partido
que conquistou o maior número de votos, ou a coalizão que conquistou o maior número de votos, indicará o primeiro-ministro, portanto, formará o governo. Quem governa, num caso como esse, será o primeiro-ministro. E o presidente? Ele será o chefe de Estado. O presidente, numa república parlamentarista, tem poder governamental? Não. Ele serve como uma figura simbólica, ele serve como uma figura de articulação política e ele serve para garantir a estabilidade das instituições. Tudo isso porque esse governo, né, pulando no tópico, ele tem uma certa tendência à estabilidade, porque, aí voltando para a questão anterior, o governo sempre possui maioria no Congresso e condições de estabilidade. Por quê? Quando você tem uma eleição para o Congresso, para eleger parlamentares, o grupo majoritário indica o governo. Portanto, o governo vai ter sempre maioria no Congresso. Mas o que acontece se esse governo for um governo de coalizão, né, 2 ou mais partidos, e um dos partidos sai da coalizão e o governo perde a maioria? O governo cai, o governo deixa de poder exercer as suas funções e vai ser necessário a convocação de uma nova eleição ou vai ser necessária a mediação presidencial para que o novo governo seja formado. Isso vai depender das características do sistema parlamentar. Portanto, a figura do presidente vai ter aqui a função de negociar a formação de um novo governo ou, caso seja necessário convocar novas eleições, ele não vai assumir o poder, mas ele serve como uma figura que garante a estabilidade institucional. Não temos um primeiro-ministro, não há um governo funcionando, mas temos aqui a figura do presidente, que serve como chefe de Estado. Isso garante que não haja um vácuo de poder. Ficou claro isso? Então, num caso como esse, num regime parlamentarista, o governo tende a ser muito mais instável, porque é muito fácil que esse governo seja derrubado. Há certas modalidades de governo parlamentar, de regime parlamentar, por exemplo, em que um parlamentar importante ou o próprio presidente pode fazer uma espécie de moção de desconfiança em relação ao governo, que isso vá dissolver o governo, ou seja, o primeiro-ministro perde o seu cargo. Com isso, novas eleições terão que ser convocadas ou o presidente ou monarca, dependendo da situação, terá que negociar a formação de um novo governo. Agora, veja que coisa interessante. Essa troca de governo tende a ser bem menos traumática, porque as instituições tendem a ser mais fortes. Esse tipo de regime ele é criado mesmo para que o governo possa ser trocado com muito mais velocidade, caso ele se torne impopular, caso ele deixe de cumprir as suas promessas, sem que isso cause uma crise institucional grave. Certo? Então, ao trocar o governo, você não causa com isso um trauma na nação. Isso não causa uma situação em que poderia, por exemplo, acontecer uma guerra civil. Tendência é que a troca de governo no regime parlamentar seja muito mais tranquila. O governo cai, o primeiro-ministro cai, mas os ministros continuam governando, você continua tendo as instituições do Estado funcionando. Em última instância, nós continuamos tendo um presidente ou um monarca. Portanto, né, o país funciona mesmo sem o primeiro-ministro, com certa tranquilidade. Okay? Há pouco espaço para um aventureiro querer tomar o poder. Né? Vou dar um golpe e iniciar aqui um novo regime de governo. Isso acontece com muito pouca frequência, quase nunca acontece. Regimes parlamentares são muito pouco suscetíveis a golpe, justamente porque eles têm um monarca ou têm um presidente. Cai o governo, o presidente está lá para garantir a estabilidade institucional. É muito comum, em países como a Itália, por exemplo, né, que são um regime parlamentar, que governos caiam com uma frequência muito grande. Alguns anos atrás, eles estavam com uma média de um governo por ano. Vocês imaginam o que é isso? Né? Então, você tem eleição quase que todo ano, ou processo de formação de governo quase todo ano, porque os governos não conseguem se sustentar. Eles não conseguem cumprir as promessas, aí o parlamento é dissolvido, ou o governo é dissolvido, dependendo da situação, e o novo governo precisa ser formado. Vocês imaginam
ter que formar um novo governo todo ano. Né? E isso funciona com isso tudo, a economia continua funcionando normalmente, as forças de defesa do país, o exército continua, né, cumprindo normalmente as suas funções, as escolas, os serviços públicos, tudo continua funcionando normalmente. Um governo sendo formado atrás do outro. No caso de um regime presidencialista, isso é muito mais problemático. Então, uma das principais características do regime parlamentar, é, portanto, a estabilidade institucional, embora os parlamentos, né, embora os governos tendam a ser muito mais instáveis. Depois eu vou discutir essa questão de como é que a gente compara um com o outro. Okay? Então, de um modo geral, uma das características também, a característica talvez que mais defina um regime parlamentarista, seja a ideia de um centro de gravidade. Ou seja, um regime parlamentar, ele possui um centro de gravidade de poder situado no parlamento. Quem efetivamente governa é o parlamento. Ok? Nós ainda vamos voltar ao regime parlamentarista quando compararmos com o presidencialismo. Vamos falar brevemente aqui sobre a origem do regime presidencialista. Ela é muito recente. Né? A origem do regime presidencialista está vinculada à Revolução Norte-Americana e à criação do Estado norte-americano. Nunca existiu, antes da história da humanidade, um presidente, alguém que ocupasse uma figura desse tipo, né? Essa figura institucional de presidente. Isso é uma criação norte-americana. Então, a Revolução Norte-Americana teve características bastante interessantes. Né? Os Estados Unidos era uma colônia da Inglaterra. As relações entre a colônia e a metrópole eram relativamente tranquilas. Né? Acontece que, quando o rei Jorge III vai aumentar agressivamente os impostos nas colônias para dar conta das despesas da Guerra dos 7 Anos, que é uma guerra que a Inglaterra travou com a França, e foi uma espécie de primeira guerra mundial. Foi uma guerra que aconteceu praticamente em todos os continentes. Os combates entre os exércitos franceses e ingleses aconteceram nas colônias asiáticas, na Índia, né, nas ilhas do Pacífico, na costa africana, aqui nas Américas e também no próprio continente europeu. Então, vocês imaginam, se hoje é caro, se hoje é absurdamente caro, é problemático do ponto de vista logístico, você deslocar tropas para o outro lado do mundo, você dar conta de manter um esforço de guerra tão longe assim das suas próprias fronteiras, você imagina isso, né, lá no século XVIII, 1700 e qualquer coisa. Os custos da manutenção dessa campanha eram extremamente elevados. A coroa britânica não conseguia fazer frente a esses custos. E a própria monarquia francesa também não. Tanto que, como consequência dessa guerra, tanto a Revolução Americana e a Independência Americana, quanto a própria Revolução Francesa acabaram acontecendo. Né? A ambição excessiva na cobrança de impostos, feita isso de forma agressiva e arbitrária e autoritária, acabou levando que tanto a população norte-americana, né, que era a principal colônia, portanto, de onde viria a maior quantidade de impostos, quanto a população francesa, elas acabaram se rebelando contra as suas coroas. O ponto é, quando os americanos se rebelaram contra a metrópole, né, contra o governo britânico, contra o governo inglês, eles inicialmente apenas queriam que os impostos não fossem cobrados daquela forma arbitrária, eles não queriam independência, apenas uma rebelião ou uma revolta contestando cobrança de impostos. Acontece que a reação do rei Jorge III foi tão agressiva, ele cometeu tais atos de brutalidade, o exército britânico cometeu tais atos de brutalidade contra a população da colônia, pesquise, por exemplo, o evento da Revolta do Chá, que isso acabou levando a que a população perdesse
o senso de identidade em relação à metrópole. A população americana, que obviamente naquela época ainda não se chamaria de americana, né? Esse senso de identidade nacional foi uma coisa que somente surgiu após a independência e foi uma construção social que levou bastante tempo. Nesse momento original, esse momento inicial em que a independência das 13 colônias aconteceu, cada uma das 13 colônias se considerava uma entidade própria de direito. Eles se imaginavam, cada um deles, uma colônia independente separada, tanto que, do ponto de vista histórico, é surpreendente que essas colônias tenham se mantido unificadas. Todo mundo imaginava que, naquele momento, cada uma dessas colônias ia virar um país independente. Tanto que foi preciso todo o movimento de muitos políticos importantes daquela colônia para tentar manter a unificação nacional, né? Todo o movimento federalista e uma série de outros tentou manter a unidade nacional e criar uma nação que eles chamariam depois de Estados Unidos da América. Originalmente não havia essa intenção. Primeiro que não havia a intenção de fazer uma independência, depois eles não sabiam o que fazer com essa independência, acabaram decidindo permanecer juntos. Mas o ponto é, quando eles se rebelaram contra a coroa, eles acabaram, essa rebelião virou uma revolução, e essa revolução assumiu uma característica de ser uma revolução contra qualquer forma de autoritarismo. Certo? Então eles não apenas se rebelaram contra a metrópole, mas eles se rebelaram contra a ideia de autoritarismo, contra a ideia de que alguém mandasse neles. Portanto, esses colonos norte-americanos que viviam numa relação de relativa igualdade, porque a metrópole era muito diferente da colônia. A colonização norte-americana foi feita por pessoas que vieram fugindo da opressão religiosa, fugindo da vida que eles levavam lá na metrópole, pessoas que vieram mudar de vida, pessoas que vieram fazer a América. Portanto, as condições sociais eram relativamente igualitárias, todo mundo vivia uma condição mais ou menos parecida, não havia tamanha disparidade. Era uma colônia, portanto, de pequenos proprietários, né, em geral rurais, mas mesmo na cidade você tinha aqui pequenos produtores, profissionais liberais, então não havia grandes disparidades dentro dessa população. Todo mundo se considerava relativamente igual. Essas pessoas que lutaram pela liberdade contra a coroa, elas não queriam abrir mão dessa liberdade e entregar na mão de algum aventureiro. Eles não queriam um novo rei que mandasse neles, afinal de contas, eles conquistaram essa liberdade com a própria fruto do próprio esforço. Então você tem aqui um grupo de pessoas que fazia parte da população, esses fazendeiros, essas pessoas que viviam nas cidades, pegaram em armas e se rebelaram, conquistando a própria autonomia. Eles não queriam abrir mão dessa autonomia, portanto, se rebelaram não apenas contra a metrópole, mas contra toda forma de autoritarismo. E isso criou um problema. Afinal de contas, então, quem que governava? Para quem que eles iam entregar o poder na hora de formar um novo governo? Como é que seria esse governo se não fosse um governo autoritário nos moldes do governo britânico da época? Ponto é, não havia nenhum lugar do mundo onde o exercício do governo não fosse autoritário, não existia democracia nenhuma no mundo. Os autores que nós lemos em ciência política, né, quando nós falamos do advento do pensamento democrático, né, dos princípios ali do pensamento liberal, alguns com viés democrático, outros com viés profundamente autoritário, né, porque o liberalismo pode ser democrático e autoritário na mesma medida. Portanto, os norte-americanos existiam um dilema que era como formar um governo que não mandasse nas pessoas. Então, eles precisaram inventar um monte de instituições e eles fizeram isso com base naqueles autores que nós lemos no semestre anterior, principalmente John Locke. Pegaram diversos elementos contidos na obra desses autores, John Locke, o Charles Secondar, o Barão de Montesquieu, e usaram essas peças de filosofia política voltada para a ideia de democracia, para a ideia da liberdade individual, e com isso eles criaram um governo inspirado nesses autores. O governo norte-americano ele tem uma inspiração profundamente lockeana,
porque os Founding Fathers, portanto, os pais fundadores da nação americana, leram esses autores e decidiram, então, vamos tentar formar um governo mais ou menos com base naquilo que esses autores pensam. É isso que nós queremos liberdade. Não existe liberdade em nenhum lugar do mundo, então como é que nós podemos criar um governo onde as pessoas sejam livres? Eles tentaram criar isso com base no pensamento que nós discutimos no semestre anterior. A ideia de você ter um governo que não mande nas pessoas, são as pessoas que mandam no governo. Para isso, eles implementaram aquele regime de separação de poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, para que o poder não ficasse excessivamente concentrado na mão de um só. Para além disso, também criaram um sistema bicameral, né, Câmara dos Deputados e Senado, Senado representando os estados e a Câmara dos Deputados representando diretamente o povo. E quem que ia mandar nesse sistema? Quem seria aquele que exerce, do ponto de vista prático, a soberania em nome do povo? Havia diversas tentativas, por exemplo, de pensar, então, como nós colocaríamos um rei no poder sem que o rei mande na gente? Eles não conseguiram pensar em nenhuma forma, principalmente os autores federalistas, né? Ou seja, os adeptos do pensamento federalista, naquele momento inicial da formação da República Norte-Americana, eles eram contra a criação de uma nova monarquia. Portanto, decidiram propor a formação de uma república, mas, então, quem que ia governar essa república? Eles inventaram a figura de um presidente. Alguém que exerceria o poder diretamente através do voto popular, não seria um ditador, né? Seria indicado pelo povo por um período limitado de tempo e exerceria o poder controlado pelo parlamento. Essa é a origem da figura da presidência da república. Então, todas as repúblicas presidencialistas contemporâneas são derivadas dessa experiência norte-americana. Aquilo que nós temos no Brasil é essencialmente a reprodução do mesmo modelo norte-americano. Sistema bicameral, sendo que o Senado representa os estados, os deputados representam diretamente o povo. Nós temos um presidente que é eleito pelo povo, mas que responde ao parlamento e ao Senado, e ele exerce o poder por um período limitado de tempo. Originalmente, nós não tínhamos a possibilidade de reeleição, né? Recentemente, na história do Brasil, agora nós temos reeleição para executivo, mas o ponto é exercício do poder por um período determinado de tempo e limitado pelo parlamento. Essa é a figura, essa invenção norte-americana é a origem do regime presidencialista moderno. Ok? Quais são as características principais, né, desse regime presidencialista? A primeira delas é a irresponsabilidade desse governo, ou desse chefe de governo, perante o parlamento. O que significa isso? O presidente da República, ele é eleito pelo povo, ele governa limitado pelo parlamento, fiscalizado pelo parlamento. Porém, ele é irresponsável perante o parlamento, o que significa que o parlamento não pode retirá-lo do seu cargo. Certo? Então, o povo elege por um período determinado de tempo, ele vai cumprir o seu cargo e não pode ser retirado dele pelo parlamento. Não é o parlamento que tem o poder de retirá-lo. Isso pode acontecer exclusivamente em duas situações. Primeiro, nós temos no Brasil, né? Nós temos esse instrumento no Brasil, que é a possibilidade do impeachment. O parlamento não pode retirar um presidente do seu cargo se ele for incompetente ou se ele for impopular. Mas caso ele cometa crimes de responsabilidade, todos aqueles crimes, né, que são descritos lá no instrumento do impeachment, então o parlamento fará um julgamento político, procederá, né, a um julgamento que pode retirar o presidente do cargo. E nenhuma nação moderna possui recal para o presidente. Nós já discutimos recal quando falamos em uma das aulas anteriores. O recal é aquela situação em que o parlamento pode submeter à avaliação popular a possibilidade ou não de permanência desse governo no poder. Portanto, o povo, convocado pelo parlamento, decidirá se o governo permanece ou não no poder. Você convoca uma nova eleição, que é chamada de recal, e se o governo perder essa eleição, ele cai.
No caso dos Estados Unidos, isso existe até para governador, isso existe para prefeito e governador em alguns estados, não para presidente. Portanto, não há recal para a figura do presidente, apenas para o governador e para prefeito. Existe recal para o executivo, mas não para o presidente da República. Na média, a única possibilidade de retirar o presidente do seu cargo durante o exercício do seu mandato é impeachment, caso ele cometa crime de responsabilidade ou tudo aquilo que tiver definido lá na legislação que regulamenta o impeachment. No caso do regime presidencialista, o chefe de governo, ele é o chefe de Estado. Certo? Então, quando nós votamos para presidente aqui no Brasil, nós elegemos o nosso chefe de Estado, aquele que fala em nome do Estado brasileiro, a figura que encabeça o Estado brasileiro, mas também elegemos o chefe de governo, que é quem executa políticas públicas e orçamento. Portanto, o presidente é chefe de governo e chefe de Estado. Ele faz as duas coisas. Em função disso, a troca de governo tende a ser sempre muito traumática. No caso do impeachment, você tem uma situação em que o país fica sem, né, um presidente que foi eleito, né, pela maioria da população. Para que isso aconteça, nós temos sempre aí uma situação de uma crise política muito grave, em que, por exemplo, políticos, né, que assumem um governo e dão causa a uma possibilidade de impeachment, cometem crimes que são tipificados e podem dar causa ao processo de impeachment. A tendência é que não basta que isso aconteça para que o processo de impeachment seja aberto. Ele precisa ser tão impopular, que o Congresso não tenha medo de recorrer a esse instrumento. No fundo, a impopularidade do presidente precisa ser tão alta que o parlamento teme mais o povo do que a derrubada do presidente. Se o Congresso não derruba o presidente, o povo vai tacar fogo em tudo. E geralmente é nesse tipo de situação que o impeachment acaba acontecendo. O presidente precisa ser excessivamente impopular. Quando a gente compara Dilma e Bolsonaro, veja o que acontece. Veja o que aconteceu. A Dilma, ela só foi vítima de um processo de impeachment depois que a popularidade dela caiu absurdamente. Ela tinha uma aprovação abaixo de 2 dígitos, menos de 9% de aprovação quando o impeachment aconteceu. Bolsonaro, eu estou falando Bolsonaro, mas não foram todos os presidentes que passaram no regime presidencialista brasileiro, todos eles cometeram atitudes que são tipificadas na legislação de impeachment. Se você for pegar lá, por exemplo, todos os processos de impeachment que estão lá sempre no Congresso brasileiro hoje, eles têm, né, um fato político que efetivamente poderia justificar a abertura do processo. O ponto é, jamais um processo de impeachment será aberto contra o presidente que tenha tenha pelo menos uns 20% de popularidade. Jamais. O presidente deve ter abaixo de 15%, 9% para que o processo seja aberto. Mas por que isso? Porque é muito grave você derrubar um presidente. Isso cria uma crise política muito grave. A economia tenta entrar em parafuso. Você tem aqui as instituições batendo cabeça. Acontece sempre, num caso como esse, paira a sombra de uma possibilidade de uma ditadura. E se alguém toma o governo? E se alguém dá um golpe? Né? Isso no Brasil, mas em qualquer regime presidencialista. Portanto, a troca do governo é sempre traumática numa situação presidencial. Ok? No regime presidencialista, nós temos uma situação em que o governo, obviamente, tenta ser sempre mais estável por conta disso. Para você tirar o presidente, você precisa de uma quantidade absurda de motivos e de uma impopularidade absolutamente impossível, né, que impossibilite completamente a permanência do presidente no poder. Significa que, no regime presidencialista, a tendência é que ele saia, né, que acabe havendo impeachments muito raramente. Mas o problema desse tipo de situação, né,
em que é tão difícil assim você tirar um presidente, é que, se ele for extremamente incompetente, já que você não pode tirar um presidente por incompetência, é preciso aguentá-lo por todo o período, né, do seu mandato. Isso vale para o presidente, mas óbvio, vale para todo o executivo. Se elege um governador absolutamente inepto, será necessário ficar com ele até o final do mandato. Prefeito absolutamente inepto será eleito, tá? Ficará até o final do mandato, a menos que ele cometa um crime de responsabilidade, tudo aquilo que nós acabamos de discutir aqui. Outro problema muito grave do regime presidencialista é o fato de que, principalmente no caso brasileiro, é perfeitamente possível acontecer uma situação em que o presidente é eleito, mas o parlamento pertence à oposição, ou seja, o presidente não possui maioria no Congresso. As pessoas votam no presidente de um partido e votam num deputado de qualquer outro partido sem que ele tenha vinculação com a presidência. A mesma coisa vale para o governo municipal e para o governo estadual. Seja, então você elege um líder executivo que não tem maioria no Congresso e, portanto, pode perfeitamente não ter condições de governabilidade. Grande parte dos problemas que nós temos na República Brasileira ao longo dos últimos anos tem a ver com isso. Por exemplo, a necessidade de você comprar votos no parlamento, a própria ideia de centrão, como nós temos hoje, é um grupo de pessoas que exerce poder a partir de uma lógica que é completamente fisiológica, não tem nenhuma ideologia, não tem nenhuma preocupação com o país, com o futuro do país. Eu voto com quem paga mais, eu voto com quem dá mais cargo. Isso é uma criação do tipo de regime presidencialista que nós temos, em que você elege um presidente ou um chefe executivo e o Congresso faz qualquer coisa que ele quiser. Quando você vota num partido diferente do partido do presidente, quando vai eleger um deputado, você tira completamente as condições de governabilidade desse presidente, desse governador e desse prefeito. Portanto, como é que você consegue formar a maioria no Congresso? Através da negociação. Se esse Congresso é composto por pessoas que não têm um perfil republicano e democrático, estão dispostos a vender o voto, né, ou impedir completamente a governabilidade, há pouca coisa que o presidente possa fazer, a não ser comprar esse voto ou fazer aquilo que o parlamento deseja. Quando o parlamento, de fato, o faz, né, quando ele cria dificuldades para o executivo, mas ele faz isso em nome do bem maior do povo, ele está cumprindo a sua função. Quando ele não faz isso, nós temos um problema muito grave de governabilidade. Executivos que não têm capacidade de governar. Isso é muito comum em todos os níveis. Prefeituras em que o prefeito é absolutamente incapaz de fazer qualquer coisa, governos de Estado e também, né, na esfera presidencial. A mudança que nós vimos aí nos últimos meses do nosso governo federal está muito relacionada a isso. Né? Composição com o centrão completamente, né, o deputado com dinheiro enfiado na bunda, é uma variação desse tema. Como é que você constrói a governabilidade? O governo entendeu que só dá para fazer isso, nesse caso atual no Brasil, comprando voto. Quando você não tem maioria no Congresso, nem disposição para negociar, a única opção que sobra é comprar voto. Esse governo fez isso, o governo anterior faz isso, fez isso, e por aí vai. Porque não há condição de governabilidade quando você não consegue formar a maioria. Isso é extremamente problemático. Nós já vimos, pulando para o próximo tópico, portanto, que o parlamentarismo não tem esse problema, porque o governo sempre assume com maioria. Agora, o ponto é, então, o que é melhor aqui? O regime parlamentarista, em que o povo vota no parlamento, o parlamento elege de forma indireta o chefe de governo, ou você votar ou a modalidade presidencialista, em que você vota diretamente no presidente e, portanto, ele expressa, né, diretamente a sua vontade. Porém, no regime presidencialista, perfeitamente comum, você tem um presidente que não tem a maioria para governar, nem condições de governabilidade. Por outro lado, no regime parlamentarista, embora você não tenha votado diretamente no chefe de governo, como ele vai ter sempre maioria, o governo vai ter sempre condições de implementar aquilo que o povo deseja que ele faça.
Ponto é, como é sempre difícil você fazer isso, como é sempre difícil você conciliar as vontades políticas, e a população muda de ideia de uma hora para outra, a tendência é que esse governo acabe caindo, que haja uma moção de desconfiança, quando ele vira impopular, o presidente dissolve o parlamento e por aí vai. Então, veja, existem vários fatores pró e contra os dois regimes. Imagine, por exemplo, a necessidade de você adotar políticas que sejam impopulares, cortar despesas do governo, né? Cortar investimentos, às vezes. Você tomar medidas impopulares, mas que seriam boas para o futuro do país. No regime parlamentarista, isso é extremamente problemático, porque você começa a tomar medidas impopulares, a população sente os problemas dessas medidas, na hora o governo fica impopular, o povo pede a cabeça do governo, ele cai, e essas medidas não têm a possibilidade de acabar serem implementadas no longo prazo, e, portanto, você tem um monte de governos se sucedendo sem a capacidade de implementar mudanças práticas, né, de políticas públicas. O regime presidencialista tem muito mais capacidade de fazer isso, porque por mais impopular que o presidente seja, ele tem pelo menos 4 anos para fazer isso. No regime parlamentarista é perfeitamente possível que o parlamento, que o primeiro-ministro acabe sendo defenestrado do seu cargo a qualquer prazo. Por exemplo, não é invulgar, não é incomum que governos parlamentaristas durem semanas. Certo? Outra questão que é muito importante quando a gente compara os dois, né? Qual seria o mais democrático? Então, veja, no regime parlamentarista, como o primeiro-ministro, né, o chefe de governo, vai representar sempre a vontade das pessoas naquele momento específico, já que ele vai ter sempre a maioria no parlamento, será que isso não seria mais democrático? Por outro lado, outras pessoas pensam, mas quando você vota para presidente, você já está elegendo alguém aqui que tem a legitimidade total e necessária para exercer o governo. Por outro lado, apesar do governo parlamentarista representar a vontade, né, da maioria das pessoas naquele momento específico, ele vai ser sempre eleito indiretamente. Afinal de contas, você vota não no primeiro-ministro, você vota, né, em parlamentares de um partido ou coalizão, e esses parlamentares é que vão indicar o primeiro-ministro. Portanto, a eleição será sempre indireta. Né? Outra questão que é muito importante. Do ponto de vista prático, qual seria o melhor quando nós pensamos no próprio caso brasileiro? Então, não seria melhor para o Brasil ter um regime parlamentarista? Muita gente se pergunta, né? Então, se nós mudássemos o regime de governo, as coisas não poderiam ser melhores? O ponto é, vejo que não existe o regime de governo melhor ou pior por princípio. Desde que ele seja democrático, desde que ele represente a vontade popular, né, é isso que efetivamente importa. Agora, se ele é parlamentarista ou presidencialista, no fundo isso teria pouco impacto na qualidade do nosso governo, porque nós continuaríamos votando da mesma forma que votamos e nos organizando politicamente da mesma forma que nos organizamos. Certo? Por exemplo, o regime parlamentarista seria melhor no Brasil? Aí eu pergunto a vocês, os nossos parlamentares são melhores do que o presidente? Esse ou qualquer outro que já tenha passado? É isso. No regime parlamentarista, os parlamentares que lá estão seriam efetivamente a cabeça do poder que determina a nossa vida. Isso seria melhor para nós? Por princípio, né? Não necessariamente. O que seria melhor seria você mudar a cultura política no Brasil. Nós teríamos que votar melhor, nós teríamos que nos organizar para fazer parte da política, nós teríamos que fazer uma proposição melhor, nós teríamos que exercer melhor a nossa cidadania, né? E isso sim faz mudanças, não importa se o regime é parlamentarista ou presidencialista. É simplesmente mudar o regime, o impacto disso, do ponto de vista prático, é absolutamente zero. Né? Acabei de falar para vocês aqui, né? Nós temos agora uma condição que o governo atual votou o centrão no governo, e agora o centrão é a força política dominante nesse governo, dentro do parlamento. Né? Qual seria a diferença se esse centrão já tivesse diretamente a capacidade de formar o governo?
Absolutamente nenhuma. O que importaria aqui seria você ter uma população com consciência cidadã suficiente para você não permitir que gente do tipo do Centrão, né, tenha acesso a cargos públicos. Seria preciso que esse tipo de gente não fosse eleito, que esse tipo de gente não fosse tolerado no sistema político. É preciso que gente, como os presidentes que nós temos aí ao longo desses últimos anos, não tivesse jamais a possibilidade de assumir um cargo desse tipo. Né? Quem tem dignidade, quem que tem a capacidade, quem teve aí efetivamente ao longo desses últimos anos todos, né, a condição para ser um presidente de quem nós nos orgulhamos, né, do ponto de vista prático, das conquistas, você unificar um país, você ter uma proposta para um país melhor, para um futuro que seja digno para todas as nossas crianças, essa coisa toda, propondo política de educação, política ambiental, política de segurança, né, com consciência, que para fora da ideologia, né, isso não interessa. O que interessa para a gente do ponto de vista prático é o que acontece, né, o que está sendo feito, porque é aqui que é isso que importa para a nossa vida, né? O que importa é como nós vivemos, como isso impacta, né, o nosso dia a dia. Se nós não mudamos essa discussão, tanto faz se o regime é parlamentarista ou presidencialista. As diferenças fundamentais entre eles, no entanto, são essas que eu acabei de mencionar para vocês aqui. A tendência do regime parlamentarista é que haja mais instabilidade, o governo tenda a ser trocado com mais frequência, mas essa troca seja menos traumática. No regime presidencialista, o presidente tende a cumprir o seu mandato, por mais impopular que ele seja. O problema do regime presidencialista é a questão da governabilidade. Você dá o cargo para o sujeito, mas sem as condições para que ele efetivamente possa governar. Para finalizar essa nossa comparação, é muito importante que nós entendamos o seguinte: regime parlamentarista e presidencialista não é aqueles que têm o presidente ou o primeiro-ministro. Por exemplo, na Rússia, a Rússia tem presidente e tem primeiro-ministro. Significa, portanto, que a Rússia é um sistema parlamentarista? Não. Presidente russo, atualmente Vladimir Putin, é que efetivamente detém o poder. Na legislação anterior, durante a presidência do Dmitry Medvedev, quando o Putin foi primeiro-ministro, quem mandava no país era o Medvedev, que era chefe de governo e chefe de Estado. Quem executava a política pública? Medvedev. O Putin tinha uma função ali que era uma função como se fosse o ministro-chefe da Casa Civil no Brasil. Certo? Ele era o chefe dos ministros, mas não era ele que governava. Então, você tem o presidente, que é quem governava. Então, não basta que um país tenha o primeiro-ministro para que ele seja um país parlamentarista. Que há muitas situações em que a figura do primeiro-ministro existe, mas não é ele que é o chefe de governo. Ok? Então, se os países que têm primeiro-ministro não são necessariamente parlamentaristas, o que define um regime parlamentarista? O que separa o regime parlamentarista do regime presidencialista? Vejam bem. A fonte do poder, o centro de gravidade do poder, é o que define se o regime é parlamentarista ou presidencialista. Portanto, se o centro de poder, se o centro de gravidade do poder está na presidência da República ou no executivo, que pode ser, por exemplo, um monarca, né? Se o centro de gravidade do poder está ali na figura do presidente, esse regime será presidencialista. Se o centro de gravidade estiver no parlamento, esse país será parlamentarista, ainda que ele possua, né, um primeiro-ministro. Por exemplo, no caso do regime presidencialista, se ele tiver o primeiro-ministro, mas não for ele o chefe do governo, portanto, será um regime presidencialista. Ok? Ficou claro isso? Então, nós temos regimes parlamentaristas e presidencialistas, parlamentos e, em alguns casos, primeiro-ministro, ainda que o regime seja presidencialista. Quando isso acontece porque o primeiro-ministro não é chefe de governo. Em geral, ele é uma espécie de ministro-chefe da Casa Civil. Portanto, nem todos os países que possuem primeiro-ministro são parlamentaristas. O país será considerado parlamentarista quando o governo estiver submetido ao parlamento
e o parlamento tiver a possibilidade de formar esse governo ou dissolvê-lo. Quem exerce efetivamente o governo é o parlamento. O primeiro-ministro sairá do parlamento, nomeado por ele, e ele efetivamente terá a possibilidade, terá o poder para executar políticas públicas e orçamento. Nos regimes presidencialistas, que possuem primeiro-ministro, mas não é o primeiro-ministro que executa a política pública e orçamento, obviamente nós temos aqui, né, a condição do presidencialismo. Portanto, o parlamentarismo é o tipo de regime de governo em que o poder exercido em nome do povo o é feito pelo parlamento. O regime presidencialista é o tipo de regime do governo em que o presidente exerce em nome do povo a autoridade para executar políticas públicas e orçamento. Certo? Para que nós possamos ir concluindo já aqui a nossa aula, é interessante discutir a modalidade do semipresidencialismo, que existe, né, em alguns estados. A França pode ser considerada um caso como esse, mas alguns países africanos e na Ásia também. A ideia aqui é a seguinte: você tem um chefe de Estado que é eleito pelo voto direto, e esse governo será responsável politicamente perante o parlamento. O parlamento pode, através de uma moção de censura, forçar a demissão do governo. Nesse tipo de regime semipresidencialista, o presidente nomeia o primeiro-ministro e o gabinete, mas apenas o parlamento pode removê-los do cargo. O que seria isso? Embora há diversos tipos, né, de presidencialismos, de parlamentarismos e também, né, de semipresidencialismo. Então, isso aqui é só uma descrição genérica de como isso pode funcionar. A ideia aqui é a seguinte: o chefe de Estado, que também será o chefe de governo, que é o caso francês, né? Presidente da França, ele é chefe de Estado e chefe de governo. Ele vai ser eleito diretamente pelo voto popular, certo? Assim como nós votamos aqui para presidente. Porém, ele não é irresponsável perante o parlamento, ele é responsável politicamente perante o parlamento. O que significa isso? Que o parlamento pode acabar com o governo. O parlamento pode derrubar o governo. Portanto, na França, se o parlamento achar que deve, pode, sem recorrer ao impeachment, simplesmente tirar o governo do poder. Dizer, esse governo é excessivamente impopular, esse governo não representa mais a vontade do povo, portanto, deve abandonar o cargo e novas eleições serão convocadas. Certo? E essa é a diferença entre o presidencialismo e o semipresidencialismo. O parlamento, no caso brasileiro, que é um regime presidencialista, não tem poder para tirar um presidente incompetente do cargo, para tirar um presidente impopular do cargo. No caso da França, o parlamento pode. O parlamento acha que o presidente é incompetente e não deve continuar no cargo, o parlamento vota uma moção de censura e convoca novas eleições. Outro ponto importante: o presidente nomeia o primeiro-ministro, que obviamente aqui não vai ser chefe de governo, né, uma espécie de ministro-chefe da Casa Civil. Ele tem uma função que é mais cerimonial do que qualquer outra coisa. Ele tem algumas funções políticas, mas ele não é um chefe de governo. E o presidente nomeia também um gabinete, ou seja, ele nomeia os ministros. Mas há um detalhe aqui: o presidente não demite os ministros. O presidente não pode demitir os ministros. Quem pode demitir os ministros é o parlamento. Certo? Então, o parlamento vai ter uma influência muito importante, podendo, inclusive, retirar o presidente do cargo, se quiser. O parlamento pode retirar diretamente os ministros, conduzir outros, né, aqui ao cargo. Portanto, o parlamento vai ter um poder bastante grande, maior do que no regime presidencialista. Mas, ainda assim, quem executa a política pública e orçamento é o presidente. Por isso, um regime semipresidencialista. É um presidencialismo em que o parlamento tem um poder bastante significativo, inclusive o poder de tirar o presidente do cargo se ele achar que isso seria conveniente. No caso do presidencialismo, o parlamento não pode retirar o presidente do cargo, a não ser nas condições, né, descritas
na legislação sobre impeachment, apenas na situação em que o presidente cometa um crime tipificado, né, e que possa dar origem a um processo de impeachment. Certo? Deixa eu ver aqui algumas questões de vocês. De fato é isso, né? O problema no Brasil não é de regime de governo, mas é um problema de cidadania, né? Nós ter conhecimento básico sobre como funciona o sistema, aquilo que nós queremos, né? As pessoas darem importância àquilo que é de fato importante, votar com consciência, votar, né, de fato na educação, votar na segurança, não no ódio, né? Mas votar naquilo que é efetivamente factível, né? Votar nas coisas que efetivamente importam, votar em projetos, não votar em pessoas, e votar em ideologias deslocadas, né? Quando a pessoa promete um monte de coisa, seja ela de esquerda ou de direita, mas não entrega, porque não tem o que entregar. Você não tem um plano sobre como fazer isso efetivamente. Você só implode o orçamento do Estado sem efetivamente fazer aquilo que importa, sem melhorar a educação, sem mudar a economia, sem melhorar a segurança pública, né? Sem mudar aquilo que precisa ser mudado, sem garantir o futuro do país. Votar pensando individualmente, votar inclusive por conta de uma identificação, né, absurda, né? Fulano ou fulana fala uma coisa que eu acho que é assim que o mundo devia ser. Isso é extremamente problemático, porque o mundo não é do jeito que eu quero, né? O mundo é do jeito que ele é. A gente precisa respeitar a diferença, precisa respeitar o fato de que há pessoas que não querem a mesma coisa que eu quero. Por isso que a gente tem que votar não pensando nisso especificamente, a gente tem que votar em projetos reais. O que eu quero para a economia, o que eu quero para a educação, o que eu quero para a saúde. Isso funcionando, depois você pode brincar de outras coisas, né? Você pode brincar de como é que eu quero que o meu governo seja. Não existe isso quando as crianças não estão aprendendo, não existe isso quando você morre na fila do hospital. Não existe isso quando o nosso futuro não está assegurado. Ponto. Não interessa se você é de esquerda ou se você é de direita. O que nós precisamos é do mundo real funcionando. A gente precisa de cidadania, a gente precisa pensar nos outros, a gente precisa de empatia, a gente precisa respeitar as pessoas à nossa volta, né? Não adianta a pessoa querer que o político resolva todos os problemas do mundo quando ela própria é uma criadora de problemas. Não adianta votar em alguém querendo que seja o salvador da pátria quando ela não faz a parte dela, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Isso muda as coisas, né? Isso muda o mundo. Pode não mudar o mundo inteiro, mas muda o mundo à nossa volta. E eu vivo aqui. Se eu respeito as pessoas à minha volta, se eu faço o bem pela minha comunidade, se eu ajudo, se enquanto professor eu faço aquilo que eu tenho que fazer, se enquanto aluno eu faço aquilo que eu tenho que fazer, se trabalhando eu cumpro as minhas obrigações, se sendo patrão eu faço aquilo que eu tenho que fazer, se eu respeito as pessoas, se eu torno o mundo à minha volta um lugar melhor, eu estou tornando o mundo um lugar melhor porque é nesse mundo que eu vivo. Certo? Fazendo um pouquinho, cada um, nós estamos mudando o mundo inteiro, porque a gente muda o mundo no qual nós estamos inseridos. No fundo é isso que conta. Todo o resto é loucura e delírio. Certo? Então, essas são as características fundamentais, né, dos regimes políticos principais que nós temos nos dias de hoje, né, parlamentarismo e presidencialismo. Vejo que isso tem muito mais questões que são estruturais do que realmente qualidades, né? Não se trata de discutir o que é melhor e o que é pior, mas no fundo o que funciona melhor em cada caso. Cada cultura política vai ter o seu próprio governo mais adequado para aquele caso específico. Não é o regime de governo que muda as coisas. Sem a cultura política mudando, nós não temos a capacidade de mudar nada. Certo? Então é isso, pessoal. Aquele abraço, não havendo dúvidas, encerramos por aqui. Tudo certo? Então é isso. Tchau, tchau. Até a próxima. Boa noite.